Olá, turma, estou de volta. Então, na última aula nós vimos o quê? Carta do leitor no nosso projeto Educa Balsas. E será que vocês escreveram alguma carta, tiveram curiosidade, perguntaram para os pais, para os avós se eles já escreveram alguma carta, para quem, se foi para longe, se foi para perto. Eu lembro que minha avó, meus pais comentam ainda, de que era muito interessante escrever cartas. Era assim, era uma alegria muito grande quando você recebia, ia saber como é que fulano estava, distante, e tinha todo aquele negócio de esperar a carta chegar, demorava às vezes meses. E hoje nós não temos tudo isso, nós temos tudo num clique, num toque, numa digitação, num touch screen, mas é importante nós continuarmos escrevendo, porque a escrita é fundamental. A escrita é importante para a sua vida, seja na escola, no trabalho, em casa, na igreja, no grupo de amigos. E muitas vezes alguém diz assim, um aluno diz para o professor na sala de aula, mas eu me comunico super bem, eu estou de boa. Mas quando você conseguir um emprego, você vai ter que se comunicar de acordo com os padrões ali estipulados. Então, é por isso que é preciso escrever e ler bem, adequadamente, coerentemente, para você não pagar mico, para você não sofrer nenhuma consequência drástica no seu trabalho. Então, vamos lá, relembrar o que é carta e vamos ver o que nós temos hoje para a nossa aula. A nossa mensagem, porque é importante nós começarmos com uma mensagem, é importante nós nos motivarmos todos os dias, porque o meu sucesso depende de mim mesmo, e o seu, depende de você. Estudar é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Então, quando você estuda, você não aprende só a escrever a carta do leitor, não. Aprende a escrever todo tipo de carta. Você se comunica com o mundo, você vira o mundo e as pessoas, giram também em torno de você. Então, nesse momento, vamos relembrar um pouquinho, galerinha, o que é carta do leitor, carta de leitor. A carta do leitor é um tipo de carta vinculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões, o que nós vimos na aula anterior. É uma carta que eu escrevo, que segue uma estrutura, onde eu vou expor minha opinião, utilizando argumentos, e também vou dar uma sugestão de como melhorar, de como aprimorar um assunto, ou dar uma sugestão do que a revista, do que o programa pode trazer na próxima edição, ok? E ela segue uma estrutura, então nós não podemos fugir dessa estrutura que é vocativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, despedida e assinatura. Será que você lembra o que é o vocativo? O vocativo é um chamamento ali, que eu chamo alguém, digamos que nós vamos conversar, senhor, senhora. Depois vem a introdução, onde eu vou abordar, vou retomar o que eu li, para as pessoas entenderem realmente sobre o que eu estou falando. O desenvolvimento, onde eu vou expor ali o que eu quero, o meu argumento, a minha opinião. A conclusão, eu vou fazer um fechamento e fazendo um pedido ou uma sugestão. Depois vem a despedida e a assinatura. E aqui nós temos uma cartinha. Vamos ler. Balsas, 10 de maio de 2021. Prezada Senhora Santos, revista Atitude Jovem. Sou a Renata, do bairro 13 dela. Gosto muito da revista, pois traz reportagens e dicas que atraem o público jovem. A reportagem sobre valorização da vida foi maravilhosa. Até comentei com meus pais sobre o assunto e refletimos o quanto precisamos valorizar o que temos e trabalhar por um futuro melhor. Não que esteja faltando algo na revista, como já disse, é maravilhosa. Mas poderia ser abordado um pouco o tema a vida escolar na pandemia. Eu mesma que pensei nesse tema. Acho isso importante, pois muitos jovens têm acesso a celular, computador e outros recursos, mas também tem muitos que não têm acesso a nada disso. Então, se puderem, abordem esse tema e agradeço muito a oportunidade de escrever e ser ouvida. Parabéns pela revista. Com carinho, Renata Lima Rocha. Então, a nossa amiga Renata escreveu essa carta para a revista Atitude Jovem. E agora eu convido vocês que estão em casa a nós analisarmos essa carta. Pegue um papelzinho, pegue o seu caderno e anote aí. Mas anotar o quê? Anotar a estrutura da carta. Encontre para mim o que é vocativo, o que é introdução, o que é desenvolvimento, conclusão,
despedida e assinatura. Eu vou te dar uns minutinhos para você ficar melhor. Olha para a telinha, lê a carta novamente, não tenha pressa. Leia, releia, porque só assim a gente aprende mais, consegue produzir mais e identifica todos esses tópicos aqui na nossa carta do leitor. Vou te dar uns minutinhos. Vamos lá. voltando, o nosso tempo fechou e eu espero que você tenha aí analisado bem a nossa carta, porque é uma carta bastante fácil, essa carta aí da Renata, tá bom? É uma cartinha bastante fácil e bastante até jovem. Como eu falei na aula anterior, expondo mais a carta do leitor, muitas vezes a carta vai seguir a estrutura, mas as palavras utilizadas vão depender do quê? Da formalidade e da informalidade, de quem está escrevendo. A Renata, nós vemos aqui que ela parece uma pessoa mais jovem, uma adolescente. Então, ela escreveu de uma forma assim, mais divertida, mais descontraída. Mas vamos para a nossa análise. Balsas, 10 de maio de 2021. Olha aí, será que você colocou aqui local e data? Se você colocou, ó, parabéns.
Prezada Senhora Santos, revista Atitude Jovem, vocativo, que é um chamamento. Eu estou conversando com a pessoa, então eu estou começando a nossa conversa, o nosso diálogo com um chamamento. Ei, prezada Senhora Santos, que pode ser a editora, a diretora da revista, a escritora, a autora, eu não sei. E depois aqui ela colocou revista Atitude Jovem, que é o que a revista pode ter várias seções. Ela colocou endereçada a seção que ela quer que chegue, que é Revista Atitude Jovem. E depois veio minha introdução. Sou a Renata do bairro 13 dela. Gosto muito da revista, pois traz reportagens e dicas que atraem o público jovem. Na introdução ela fez o quê? Se apresentou, disse que gosta da revista e o porquê gosta da revista. Então é essa aí a nossa introdução. Depois veio o quê? Desenvolvimento, fique ligado, desenvolvimento. A reportagem sobre valorização da vida foi maravilhosa. Até comentei com meus pais sobre o assunto e refletimos o quanto precisamos valorizar o que temos e trabalhar por um futuro melhor. Não que esteja faltando algo na revista, como já disse, é maravilhosa, mas poderia ser abordado um pouco o tema a vida escolar na pandemia. Eu mesma que pensei nesse tema. Acho isso importante, pois muitos jovens têm acesso a celular, computador e outros recursos, mas também tem muitos que não têm acesso a nada disso. Então, o que ela fez aqui no desenvolvimento? Ela desenvolveu o que ela colocou lá na introdução. Disse o porquê gosta da revista, traz assuntos jovens, bons assuntos interessantes, mas ela também fez o quê? Fez uma sugestão de um novo tema a ser trabalhado. Ela desenvolveu a opinião dela, colocou em prática o porquê escrever para a revista. Escrever só por escrever? Não. Escrever porque ela quer dar uma sugestão de um tema que vai atrair ali o público jovem. E qual é mesmo o tema? A vida escolar na pandemia. É um tema atual, porque todos nós estamos aí, olha, eu estou aqui, vida escolar na pandemia. Você também está em casa, vida escolar na pandemia. Então, como viver essa vida escolar na pandemia? A Renata quer dicas de como viver. E talvez você que está em casa também quer dicas. Então, a Renata pediu, por favor, escrevam sobre a vida escolar na pandemia. Como é que o aluno tem que se comportar? Qual o papel do professor? Como é que eu faço a tarefa tal? Então, ela sugeriu um tema a ser abordado na próxima edição. Esse é o desenvolvimento. Mas lembrando que você não vai sugerir qualquer coisa. Você vai sugerir algo que a revista tenha foco, algo que a revista já é acostumada a trazer. Não porque já trouxe, mas é algo que vai seguir o norte ali, o tema da revista. Ok? E nós temos a conclusão. Então, se puderem, abordem esse tema e agradeço muito a oportunidade de escrever e ser ouvida. Parabéns pela revista. Olha só que para a conclusão ela usou a palavrinha então. Uma conjunção conclusiva, fechando ali tudo o que ela fez na introdução e no desenvolvimento. Ela fechou, ela disse, se apresentou, disse o que queria, disse o porquê queria e agora ela vem fechando com a conjunção conclusiva então. E agradece pelo fato de ser ouvida pela revista, de ter essa oportunidade, porque lembrando, a carta do leitor é isso, é uma oportunidade que o leitor tem de se comunicar com a revista e com os demais leitores. Depois ela colocou a despedida com carinho. Olha, você lembra lá na nossa primeira aula, tinha com atenção, atenciosamente, então um pouco formal. Aqui a Renata, que é jovem, que é adolescente, já colocou com carinho. Também uma forma de despedida, de despedir-se de quem está lendo sua carta. E a assinatura, Renata Lima Rocha, porque lá no início da carta ela já colocou a cidade, já colocou a data, e aqui ela se apresenta formalmente, diz o seu nome formalmente. E o que é que acontece? As cartas, muitas cartas são enviadas para a revista, para o programa, mas talvez muitas delas não são publicadas, mas talvez a da Renata pode ser publicada. A revista, ela vai publicar a carta da Renata para todo o público, seja jovem, seja mais velho, ler e saber a opinião da Renata sobre a revista, né? Porque é uma forma de marketing, uma forma de propaganda, dizer que alguém gosta da revista e também expor que as pessoas estão lendo, estão assistindo, estão interagindo com a revista. Então, a revista se sente importante, porque
Porque tem alguém interagindo com ela, alguém participando. Então, ela vai expor isso como forma de marketing e forma de responder também a Renata, porque a Renata espera uma resposta. Então, será que você conseguiu fazer a nossa atividade? Eu espero que sim. E se você tiver algum livro por aí, algum jornal, alguma revista, procure uma carta do leitor e vai treinando. Pergunte ao seu professor: professor, o que é a carta do leitor? O senhor poderia trabalhar conosco? Por quê? Porque todo dia é dia de trabalhar, todo dia é dia de escrever e de ler. Você não pode ficar parado. Estamos na pandemia, vamos cruzar os braços. Nem pensar. É nessa hora que nós devemos aprender mais, porque o mundo muda de um clique. Tudo hoje, né? E você precisa estar atento a essas mudanças sociais, essas mudanças tecnológicas, principalmente a escrita e a leitura. E agora, o que eu quero? Que calma, hein? Vamos escrever. Mas vamos escrever o quê? Carta do leitor, claro, não é, meus queridos alunos, meus queridos colegas. Vamos escrever uma carta do leitor. E que tal se você escrever uma carta para mim, para a professora Patrícia, para a professora Ana Patrícia? Endereça para mim, talvez eu esteja por aqui, na Secretaria de Educação de Balsas, Maranhão. Escreve uma carta, diga o que você está achando do projeto Educa Balsas, diga o que a gente pode melhorar, diga tudo, eu quero saber tudo de você. Lembrando, eu quero que você siga toda aquela estrutura que nós já vimos em aula anterior e vimos hoje aqui. Então, e agora só resta o quê? Vou ficar esperando a sua carta e vou lê-la com muito carinho, ok? Agradeço a sua atenção e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.